A gente vai falar sobre empreendedorismo. Quantas vezes você já teve uma ideia de negócio e guardou na gaveta por não saber como começar? Ou então até começou, mas sem a estrutura necessária para fazer dar certo? Pois é, né, Abi? Essa é a realidade de muitas pessoas no nosso país. Você aí de casa, sabia que no ano passado a taxa de empreendedorismo no Brasil atingiu seu maior patamar? Entre formais e informais, o país registrou cerca de 47 milhões de brasileiros envolvidos de alguma maneira com o negócio, Abi. Muita gente, hein? Mas é importante pensar que em um mercado tão competitivo, ganham destaque os profissionais que não fazem apenas algo diferente, mas algo melhor, sabe? Então, como a minha ideia pode virar um negócio? É sobre esse assunto que a gente conversa agora com o consultor de negócios, Felipe Destre. Seja muito bem-vindo. Felipe, bem-vindo à nossa casa, viu? Obrigado, Vem viver a tarde com a gente. Obrigada, venha viver a tarde com a gente, Obrigado, por favor. Fica à vontade aqui, Prazer. Felipe. Quando a gente fala disso, né, de ideias, a gente estava falando aí de acreditar em si, né? Quando que uma ideia pode virar um negócio? Ou toda ideia pode ser um negócio? Legal. A Biane, na verdade, toda ideia pode virar um negócio. Eu acho que a grande questão, né, e é aí que o Sebrae entra muito nessa história, é se esse negócio vai ser um bom negócio. Quer dizer, eu tenho a ideia, né, ela pode sim virar um negócio, mas será que vai ser um bom negócio para o empresário e para os seus clientes? Eu acho que esse é o grande ponto, né? Felipe, a gente viu ali nos números, né? Chama atenção quando a gente vê essa taxa no número de pessoas empreendendo de alguma maneira, se envolvendo em algum tipo de negócio, de empresa, crescendo no país. Mas ainda existe, de maneira também significativa, aquele tal do empreendedorismo por necessidade, quer dizer, não são pessoas necessariamente que viram a oportunidade de investir em algo, mas pessoas que precisam fazer dar certo, é isso? Sem dúvida, sem dúvida. A gente tem ainda no Brasil, né, os dados do Sebrae mostram isso, né? A gente tem ainda um empreendedorismo muito voltado para necessidade, né? E aí todo o planejamento que a gente traz se torna ainda mais importante, né? Porque eu estou empreendendo por necessidade, então eu preciso ter um momento onde eu vou parar, eu vou colocar aquela ideia que eu tenho no papel, vou fazer minhas contas, eu vou entender quem é meu público-alvo, eu vou entender qual é o meu posicionamento. Então isso, independente se eu estou enxergando uma oportunidade ou se realmente eu tenho a necessidade de trazer aquele dinheiro para minha família, o planejamento ele serve e ele é extremamente necessário para os dois tipos de empreendedorismo. Até porque a gente infelizmente vê, né, que as pessoas iniciam, né, um negócio e manter aquilo que é o mais difícil, né? E algumas por necessidade acabam começando e a gente vê casos, tá? Então acho que eu também não posso dizer que não é possível, porque a gente vê vários casos de pessoas, eu não tinha quase nada, mas investi nessa minha ideia e deu certo. Isso é possível de acontecer de que forma? Totalmente possível. A gente também, né, trabalhando no Sebrae, a gente tem inúmeros casos, né, isso é muito legal. Eu entendo que o primeiro passo, ele realmente vem quando eu ainda estou com essa ideia. Então, e pensando de forma simples, qual seria exatamente o primeiro passo? Tirar essa ideia e colocar no papel. De que forma? Temos ferramenta, tecnologia? Gente, caneta, um bloco de papel. Isso pode servir muito bem. Por onde eu começo, Felipe? O planejamento, ele inicia com eu entender para quem que eu vou vender. Eu acho que isso é muito importante. A gente, parece óbvio, né? Mas é aquela história, o óbvio precisa ser dito. Sim. Gente, eu vou começar um negócio, para quem que eu vou vender? Quem que é meu cliente, né? Quem que é meu cliente? A quem interessa. É isso. É aquela história, né? Se eu estou vendendo para todo mundo, quer dizer que eu não vendo para ninguém. Um segundo ponto importante, ainda voltado nessa parte de marketing, seria o posicionamento, que olha só que legal. Se eu entendo para quem eu vou vender, o segundo passo é como eu vou vender. Eu posso vender tanto num formato com custo-benefício, ou brigar por preço, ou um produto premium. Eu posso escolher esses 3 tipos de posicionamento. Olha que legal, né? Então, escolhi meu público, escolhi o posicionamento, que é como eu vou atender, e um terceiro passo, que é realmente botar os números. Eu acho que esse é um passo importante e eu vejo que muitos empresários decorrem de um erro de faz um levantamento ali de quanto precisa, às vezes, um investimento e esquece de entender e projetar como é que vai ser essa operação. Será que eu vou precisar de funcionário? Qual vai ser minha despesa fixa, que a gente chama? Qual é o aluguel máximo que eu posso pagar? E aí entra muito o Sebrae nessa hora, que é para a gente calcular alguns indicadores que
salva a vida de muita gente aí. Felipe, eu imagino que nessa hora também de levar, né, transformar uma ideia num negócio, uma barreira para muitas pessoas acaba sendo a burocracia, ou pelo menos a sensação de burocracia. Sabe aquela máxima que a gente escuta há muito tempo, que é difícil ser empresário no Brasil, que tudo leva muito tempo, que para abrir uma empresa leva muito tempo, ou então as pessoas até tiram a ideia do papel, mas acaba ficando na informalidade, acha que vale mais a pena continuar informal do que regularizar aquele negócio. Como que está esse cenário hoje? Sim. Poxa, Guilherme, eu entendo que você começar na informalidade, eu não vejo um grande problema nisso, porque, poxa, é um momento onde eu estou testando. É um teste, né? É lógico. Vamos dizer que eu saiba fazer um ótimo brigadeiro, eu começo fazendo em casa, vendendo para meus amigos, para meus familiares. Só que hoje nós temos uma modalidade que é o MEI, é o microempreendedor individual. Então, é muito interessante que esse empresário testei, poxa, começou a dar certo, por que não abrir um MEI? Com o MEI você consegue, por exemplo, emitir nota fiscal, você consegue ter compras com maior desconto, o empresário fica resguardado que ele está pagando o INSS, então tem algumas vantagens que você tem um CNPJ, então quer dizer, você já saiu da total informalidade. Gente, o MEI você abre pelo seu computador, tive dificuldades, vai num posto do Sebrae, que o Sebrae abre a empresa para você ali naquele momento. É muito simples, né? Muito simples. E quando a gente fala de ideias, a gente também pensa em nomes, né? De repente, do empreendimento ou da sua própria ideia. É possível a gente ter isso guardado com a gente? Porque as pessoas falam, eu tenho uma ideia, eu acabo espalhando, outra pessoa vai lá e faz. É possível eu organizar para que essa ideia continue sendo minha? O que eu tenho que fazer para isso? Legal. A lógica é mais ou menos a mesma da formalização, tá? É o seguinte, iniciei um negócio. Eu sempre inicio fazendo o quê? Testando. Eu preciso entender se aquela ideia, aquele negócio vai dar certo. E para isso, gente, não tem... Por maior planejamento que a gente faça, a gente só entende que vai dar certo testando na prática, certo? Uma vez que eu testei, o negócio começou a dar certo, eu virei um microempreendedor individual, eu já tenho uma marca, eu tenho uma comunicação, eu tenho um nome, eu tenho um logo, o que eu faço? Eu vou sim fazer um registro no que a gente chama do INPI. É o site onde a gente vai conseguir fazer esse registro dessa marca e o logo, e aí as outras empresas não conseguem utilizar essa minha marca e esse meu logo. Isso vale também para a proteção intelectual da ideia, isso também vale. É como se fosse uma patente, é isso? Exatamente, de patente. Então é no INPI, tá? Que o empresário consegue entrar. O Sebrae dá também um auxílio para quem precisa fazer esse tipo de registro. A gente consegue sim orientar o empresário de quais são os melhores profissionais contratar para fazer, ou você também pode realizar isso no site. Mas é extremamente importante. Já tivemos casos de uma empresa estar rodando na cidade, por exemplo, de Aparecida, e uma outra empresa do Nordeste fala, eu tenho o registro desse nome no INPI. E essa pessoa tem que pagar um royalty para essa outra empresa, olha só. Ou mudar de nome, o que é pior, imagina. Depois de uma história já construída, né? Seu negócio já está consolidado, você tem que mudar o logo, tem que mudar o nome da empresa. Então, é um problema que é legal evitar, né? Mas, de novo, vou sair formalizando, vou sair registrando? Não, testa, coloca em prática. Eu acho que esse é o melhor caminho. Quanto tempo de teste, mais ou menos, a gente tem que ter? Porque a gente sabe que a gente é imediatista, né? Mas é necessário paciência. Quanto tempo? Biane, é muito difícil dar um prazo assim exato, tá? Mas eu entendo que em torno de 3 a 6 meses você já conseguiu entender ali, pelo menos se você está acertando o público, você já conseguiu, não acertei aqui, mas eu vou por um outro caminho, então de 3 a 6 meses, inclusive, olha só que legal essa sua pergunta, de 3 a 6 meses é mais ou menos a quantidade ou o valor que é legal um empresário ter, que a gente chama de capital de giro. Acho que todo mundo já ouviu essa palavra e às vezes não, né? Que é um outro ponto importante que o empresário precisa ter no planejamento. Capital de giro, gente, o que é? Nada mais é do que o dinheiro que eu preciso ter anteriormente para eu poder tocar o meu negócio. O negócio ele tem despesas operacionais, como aluguel, contador, como compra de mercadorias. Então, esse capital de giro é muito interessante que eu tenha ele antes de abrir a empresa. E qual que é o capital que a gente recomenda? É mais ou menos eu fazer uma expectativa de quais vão ser os meus custos e despesas e eu ter mais ou menos de 3 a 6 meses desse capital. E aí entra, só para finalizar,
um dos maiores erros dos empresários, que é o quê? Eu calculo o meu investimento inicial pensando só nos equipamentos, só naquilo que eu preciso comprar um imóvel ou um carro para minha frota, e eu esqueço de fazer esse cálculo que é como se fosse um bebê de colo. Eu preciso cuidar dele durante 6 meses, eu preciso ter um dinheiro ali guardado, que é o famoso capital de giro. Nossa, isso já faria com que muitos empresários dessem certo e às vezes por falta desse planejamento isso não acontece. Pois é, importante, né, Abi, a gente pensar nessa paciência, né? A gente escutou o Felipe dando essas orientações do cuidado com o financeiro, do planejamento. Dessa segurança, Dessa segurança, e mesmo assim, às vezes, falta, né, naquele ímpeto de ver o negócio dar certo, essa paciência de que, às vezes, no começo, você vai usar o capital de giro, você vai diminuir ele um pouquinho, mas para ver o negócio dando certo depois, né? Isso mesmo. Muito obrieada, viu, Felipe? Seja bem-vindo sempre à nossa casa. Obrigado a vocês, foi um prazer. E você Felipe, de casa, aproveita. Se tem alguma dúvida, entra no Instagram, @SebraeSP. Exato, o Sebrae ajudando tantos empreendedores no nosso país, viu? Felipe, obrigado mais uma vez. Como é bom a gente falar com essas pessoas que ajudam a movimentar, a andar, a funcionar a economia do nosso país.